Ela entrou no escritório do ex-marido para entregar os papéis do divórcio e o viu com a amante. Eles riram dela, grávida de 8 meses, mas o deboche acabou no instante em que a porta se abriu de novo e eles ficaram chocados. O ar-condicionado do imponente edifício comercial na Avenida Paulista parecia zombar do calor úmido que castigava São Paulo naquela tarde de fevereiro. Para Helena, no entanto, o frio que sentia não vinha das saídas de ventilação, mas de um lugar profundo e gélido dentro de si. Uma câmara de gelo que se formara há quase 2 anos. A cada passo que dava pelo corredor do 27º andar, o carpete cinza chumbo abafava o som de seus sapatos, mas não o martelar insistente de seu coração. O peso em seu ventre de 8 meses era um contraponto físico à carga emocional que a acompanhava, uma âncora que a lembrava constantemente do futuro que estava construindo, tijolo por tijolo, sobre as ruínas de seu passado. Na mão, segurava um envelope pardo, grosso e rígido. Dentro dele, não havia cartas de amor ou lembranças de um tempo mais feliz, mas sim os papéis do divórcio, a assinatura final que selaria legalmente o fim de uma era. O fim de Helena e Ricardo. Quase 2 anos. Parecia uma vida inteira. Tempo suficiente para que as feridas mais abertas se transformassem em cicatrizes, mas não o bastante para que a memória da dor se dissipasse por completo. Ela ainda se lembrava da forma como seu mundo desabou, não com um estrondo, mas com o silêncio ensurdecedor de uma traição descoberta. Ricardo, o homem que ela amou com a devoção ingênua da juventude, o arquiteto promissor com quem sonhou construir uma família, havia escolhido outra, e não uma outra qualquer. Havia escolhido Carla, a colega de trabalho que sempre a olhou com uma mistura de inveja e desdém, a mesma que elogiava suas conquistas profissionais, enquanto pelas costas minava sua confiança e seu casamento. A humilhação da descoberta fora apenas o começo. Seguiram-se meses de súplicas vazias de Ricardo, de acusações veladas de Carla, de um processo de separação litigioso e desgastante que a deixou em frangalhos. Ele a acusou de ser fria, de priorizar a carreira de designer de interiores em detrimento do casamento, de não ser a mulher vibrante e divertida que Carla era. Cada palavra foi um golpe, cada acusação, um prego a mais no caixão de sua autoestima. Mas o tempo, esse escultor implacável, havia trabalhado nela. Helena se reergueu, mergulhou no trabalho, fundou seu próprio estúdio de design, conquistou clientes importantes e, mais importante, reaprendeu a se amar. Então, quando menos esperava, o amor a encontrou novamente. Um amor maduro, sereno e avassalador na figura de Arthur, um homem cuja gentileza e força eram o bálsamo que sua alma precisava. E desse amor, um novo sonho floresceu, crescendo forte e saudável em seu ventre. Este bebê não era uma tentativa de preencher um vazio, mas a celebração de uma vida reconstruída, de uma felicidade que ela ousara acreditar que não existia mais. Entregar aqueles papéis pessoalmente não era um ato de masoquismo, mas de encerramento. Era uma forma de olhar nos olhos do homem que a quebrou e mostrar-lhe, sem dizer uma palavra, que ela estava inteira novamente. Mais do que inteira, estava transbordando vida. A placa dourada na porta de mogno ainda exibia o nome dele, Ricardo Bastos, arquiteto sênior. Por um instante, uma versão mais jovem de si mesma, cheia de orgulho e admiração, piscou em sua memória. Ela sacudiu a cabeça, afastando o fantasma. Aquela mulher não existia mais. Sem hesitar, sem a formalidade de uma batida, ela girou a maçaneta. Era um resquício do hábito de um tempo em que aquele espaço também era uma extensão do seu, um lugar onde entrava sem cerimônia, trazendo café ou apenas um beijo no meio da tarde. A porta se abriu com um clique suave, revelando uma cena que fez o ar gelar ainda mais em seus pulmões.
Ricardo estava lá, exatamente como ela se lembrava, talvez um pouco mais magro, os cabelos escuros ligeiramente mais compridos. Mas ele não estava sozinho. Prensada contra a sua enorme mesa de projetos, com as pernas elegantemente cruzadas envolvendo sua cintura, estava Carla. Seus cabelos loiros, sempre impecáveis, estavam levemente desgrenhados, e seus lábios vermelhos estavam colados aos de Ricardo, num beijo faminto, desesperado. As mãos dele, as mesmas mãos que um dia desenharam os projetos da casa deles, agora se perdiam sob a saia justa de Carla, explorando-a com uma familiaridade que falava de incontáveis encontros como aquele. O som que escapou dos lábios de Carla, um gemido baixo e satisfeito, foi o que finalmente quebrou o feitiço do momento. Eles não a viram. Estavam perdidos um no outro, um universo de luxúria e segredos compartilhados em plena luz do dia, no mesmo escritório onde um dia ela o ajudou a escolher a cor das paredes. O envelope em sua mão pareceu pesar 1 tonelada. O passado que ela pensava ter enterrado estava vivo, pulsante e zombando dela bem ali, a poucos metros de distância. O clique suave da porta se fechando atrás de Helena foi o som que rasgou o véu daquele momento febril. Foi um som discreto, quase imperceptível, mas para os dois amantes imersos em seu mundo particular, soou como um trovão. Eles se separaram abruptamente, como adolescentes culpados flagrados em um ato proibido. O rosto de Ricardo passou por uma sucessão de cores, do rubor da paixão à palidez do choque, culminando num vermelho profundo de constrangimento e raiva. Carla, por outro lado, recompôs-se com uma velocidade impressionante. Ela deslizou para fora da mesa, ajeitando a saia com uma calma predatória. Seus olhos azuis faiscando não com vergonha, mas com uma satisfação maliciosa. O batom vermelho, antes perfeito, agora borrava levemente o canto de seus lábios, um troféu visível de sua transgressão. O silêncio que se instalou na sala era denso, pesado, carregado de histórias não contadas e feridas reabertas. Foi Carla quem o quebrou, e sua voz, leve e divertida, foi como vidro moído nos ouvidos de Helena. Ora, veja só quem decidiu nos agraciar com sua presença. Deveria ter batido antes de entrar, querida. Algumas pessoas ainda acreditam em privacidade, sabe? O escárnio era tão palpável que quase se podia tocá-lo. Ela se aproximou de Ricardo, passando a mão pelo peito dele num gesto possessivo, marcando seu território. Você precisa se acostumar, Rick. Ela não é mais dona deste espaço. Se continuar aparecendo assim, sem avisar, vai acabar vendo essa cena se repetir muitas e muitas vezes. Cada palavra era uma provocação deliberada, uma faca girando lentamente na cicatriz de Helena. Carla então deixou seu olhar descer, pousando demoradamente sobre a barriga proeminente de Helena, e um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. E pelo visto a fila andou rápido, não é? Pensei que ainda estivesse de luto pelo nosso casamento. A palavra nosso foi dita com uma ênfase venenosa, como se ela, a amante, tivesse mais direito àquele passado do que a própria esposa. Ricardo, até então paralisado, pareceu despertar com a menção da gravidez. Seus olhos, que antes evitavam os de Helena, agora se fixaram em seu ventre com uma expressão de incredulidade atordoada. O choque em seu rosto era genuíno, uma emoção crua em meio à farsa daquela situação. Grávida! Ele sussurrou, a palavra saindo rouca, como se sua garganta estivesse cheia de areia. Ele deu um passo à frente, o arquiteto calculista, dando lugar a um homem visivelmente abalado. A surpresa, no entanto, rapidamente se metamorfoseou em algo mais feio, uma defesa amarga para mascarar o próprio desconforto. Você não perdeu tempo mesmo, hein, Helena? Pelo visto, a viúva triste era só fachada. Quero saber quem é o novo otário. Quem foi o coitado que você conseguiu laçar com o golpe da barriga para te segurar? A acusação era tão vil,
tão distante do homem que um dia a amou, que por um instante Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Carla soltou uma gargalhada alta e estridente, deliciando-se com a crueldade de Ricardo. Cuidado, amor. Ela é especialista em parecer frágil. Deve ter escolhido alguém com muito dinheiro para bancar esse estilo de vida que ela adora. Eles se olhavam, cúmplices em sua maldade, transformando a dor de Helena em um espetáculo privado. Faziam piadas sobre o pai misterioso, sobre como ela devia ter planejado tudo meticulosamente, sobre o tamanho de sua barriga, cada comentário uma nova camada de humilhação. Eram duas hienas cercando uma leoa ferida, certas de sua vitória, cegas pela própria arrogância. Mas a leoa não rugiu. Helena permaneceu em silêncio, o corpo ereto, o queixo erguido. Ela os observou, não como uma vítima, mas como uma antropóloga estudando o comportamento de espécimes primitivos. A dor estava lá, uma brasa ardente sob a superfície de sua calma, mas ela não lhes daria a satisfação de vê-la queimar. Seus olhos, de um castanho profundo e agora indecifráveis, encontraram os de Ricardo, e por uma fração de segundo ele vacilou. Ele viu ali não a mulher que ele abandonou, mas uma estranha, uma rainha em seu próprio reino, imune ao veneno deles. Ela não derramou uma lágrima, não gritou, não se defendeu. Sua dignidade era uma armadura invisível, e a ausência de sua reação esperada, o choro, a histeria, começou a irritá-los. O silêncio dela era mais alto e mais poderoso do que qualquer insulto que eles pudessem proferir. Com um movimento lento e deliberado, ela deu um passo à frente, estendendo o envelope pardo. Sua mão estava firme, sem o menor tremor. Ela o colocou sobre a única área livre da mesa de projetos, empurrando-o suavemente na direção de Ricardo. Os papéis do divórcio. Sua voz soou clara e firme, sem qualquer vestígio de emoção. Só falta a sua assinatura para que tudo isso acabe oficialmente. Ela não pediu nada. Não exigiu nada. Apenas entregou o documento que simbolizava o fim. E ao fazê-lo, parecia estar se libertando da última corrente que aprendia aquele passado tóxico. Ela se virou para sair, cada movimento exalando uma força tranquila que os deixou desconcertados. A piada havia perdido a graça. A plateia não estava chorando, estava indiferente, e essa indiferença era o maior dos insultos. Foi nesse exato momento, quando a mão de Helena já estava na maçaneta, pronta para dar as costas àquela cena patética para sempre, que a porta do escritório se abriu novamente. O som do clique desta vez não foi suave, foi assertivo, definitivo. A risada que começava a se formar novamente nos lábios de Carla morreu instantaneamente. A expressão de Ricardo congelou, a arrogância se desfazendo para dar lugar a um pânico crescente. Parado no umbral da porta, com a imponência de quem é dono não apenas da sala, mas do andar inteiro, estava Arthur. Seus cabelos grisalhos nas têmporas conferiam-lhe um ar de distinção, e o terno de linho claro, impecavelmente cortado, acentuava sua postura ereta e confiante. Ele era a personificação do poder silencioso, e seu olhar percorreu a cena. Ricardo e Carla, próximos demais, a tensão no ar. Helena de costas para eles, com uma rapidez analítica. Então, seus olhos pousaram em Helena, e toda a dureza de sua expressão se desfez, dando lugar a uma ternura infinita. Um sorriso suave tocou seus lábios. Amor, ele disse, e sua voz, calma e profunda, preencheu o silêncio pesado da sala. Eu estava te procurando. Pedi que não viesse até aqui, que deixasse o mensageiro trazer isso. Vamos para casa. Você precisa descansar. Logo mais estarei com você. A palavra amor, dita com tanta naturalidade e intimidade pela voz barítona de Arthur, pairou no ar como uma sentença. Para Helena, foi um bálsamo, a chegada da cavalaria no exato momento em que a batalha parecia mais solitária. Para Ricardo e Carla,
foi o estilhaçar de uma realidade que eles acreditavam controlar. O mundo deles, construído sobre a arrogância e o desprezo, inclinou-se perigosamente em seu eixo. O riso presunçoso de Carla se transformou numa máscara de incredulidade, seus lábios vermelhos e borrados entreabertos, numa expressão cômica de espanto. Ricardo, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma palidez cadavérica. Seus olhos saltavam de Helena para Arthur e de volta para Helena. A engrenagem em sua mente girando furiosamente, tentando processar uma equação impossível. Arthur Monteiro, o fundador e CEO da Monteiro & Bastos Arquitetura. O homem cujo nome vinha antes do seu na placa de bronze do lobby. O sol em torno do qual todos os planetas daquela empresa orbitavam. O marido de Helena, o pai do bebê. A mente de Ricardo era um turbilhão caótico. As piadas cruéis que ele fizera momentos antes ecoavam em seus ouvidos, cada uma delas um prego em seu próprio caixão profissional. O novo otário, o coitado que você conseguiu laçar. Ele havia insultado da forma mais vil e direta possível o homem que detinha seu futuro profissional na palma da mão. A ironia era tão esmagadora, tão perversamente poética, que ele sentiu uma onda de náusea. Ele olhou para a barriga de Helena, não mais com desprezo, mas com um terror reverente. Aquele não era apenas um bebê, era um herdeiro, o herdeiro do império que ele tanto almejava escalar. E ele, em sua estupidez cega, havia zombado da rainha e de seu príncipe por nascer bem na frente do rei. Helena se virou lentamente e, ao encontrar o olhar de Arthur, permitiu-se, pela primeira vez, deixar transparecer um vislumbre de sua vulnerabilidade. Seus ombros, antes tão rígidos, relaxaram sutilmente. Arthur deu um passo para dentro da sala, seu movimento fluido e cheio de propósito, e colocou uma mão protetora na base das costas dela. Foi um gesto simples, mas que transmitia um universo de significados. Proteção, posse, amor. Está tudo bem? Ele perguntou em voz baixa, o tom carregado de uma preocupação que contrastava brutalmente com o veneno que havia preenchido a sala momentos antes. Helena apenas assentiu, um pequeno e cansado aceno de cabeça. Seus olhos diziam o resto. Arthur então ergueu o olhar, e a ternura que dedicara à sua esposa se evaporou, substituída por uma frieza polar. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, fixaram-se em Ricardo e Carla. Ele não precisava gritar. Seu silêncio era mais intimidador do que qualquer ameaça. Ele era um predador no topo da cadeia alimentar, observando duas criaturas inferiores que haviam cometido o erro fatal de ameaçar sua fêmea. O silêncio se esticou, tornando-se uma forma de tortura. Cada segundo era uma agonia para o casal de amantes, que permanecia congelado, como estátuas em um jardim de desastres. Foi Ricardo quem tentou quebrar o gelo, sua voz saindo como um arranhão desesperado. Dr. Arthur, nós não sabíamos, eu posso explicar. A tentativa era patética. Explicar o quê? Que estava traindo sua amante com a ex-esposa que ele humilhava, que estava beijando uma funcionária em sua mesa de trabalho durante o expediente, ou que havia acabado de insultar a esposa grávida de seu chefe. Não havia explicação possível que pudesse consertar aquele desastre. Arthur ergueu uma mão, um gesto curto e imperioso que calou Ricardo instantaneamente. Não, ele disse, a palavra cortante como uma lâmina de obsidiana. Não me explique nada. Eu ouvi o suficiente antes de entrar. Ouvi o bastante para entender exatamente o tipo de caráter que tenho sob meu teto. Ele olhou para Carla, cujo rosto agora exibia o pânico de um animal encurralado. A arrogância havia se desfeito, revelando a insegurança patética por baixo. E você, senhorita Valença, continuou Arthur, seu tom gélido. Sua preocupação com a privacidade é comovente, mas talvez devesse se preocupar mais com a ética profissional e o decoro.
Ou quem sabe, com a decência humana mais básica. Carla abriu a boca para se defender, para talvez tentar usar seu charme como última arma, mas as palavras não vieram. Ela olhou para Ricardo, buscando apoio, mas ele estava perdido em seu próprio abismo de pavor, incapaz de oferecer qualquer ajuda. A aliança deles, tão forte na crueldade compartilhada, se mostrou frágil como teia de aranha diante de uma consequência real. Arthur guiou Helena suavemente em direção à porta. "Vá para o carro, meu amor. Peça para o motorista ligar o ar. Eu resolvo isso e já desço." Ele beijou a testa dela, um gesto de ternura em meio à tempestade. Helena lançou um último olhar para as duas figuras patéticas no centro da sala. Não havia triunfo em seu rosto, apenas um cansaço profundo e o alívio do encerramento. Ela não precisava de vingança. A vida, em sua ironia requintada, havia se encarregado disso. Ela saiu sem dizer mais uma palavra, fechando a porta atrás de si e deixando os dois amantes à mercê do rei, cujo reino eles haviam profanado. Assim que a porta se fechou, a atmosfera na sala mudou. A presença de Helena, de alguma forma, servia como um amortecedor. Sem ela, restava apenas a fúria fria e concentrada de Arthur. Ele caminhou lentamente até a mesa de Ricardo, pegou o envelope pardo que Helena havia deixado e o segurou entre os dedos. Divórcio, ele constatou, mais para si mesmo do que para eles. Ele então olhou para Ricardo e, pela primeira vez, havia algo além de frieza em seus olhos. Havia um desprezo profundo, quase visceral. "Você tinha uma mulher de ouro em suas mãos, Ricardo. Uma mulher de uma força e integridade que você, em sua mediocridade, nunca foi capaz de compreender. E você a trocou por isso." Seu olhar de relance para Carla foi tão desdenhoso que foi como um tapa. "Dr. Arthur, por favor." Ricardo implorou, a voz embargada. "Meu trabalho, minha carreira, eu construí minha vida aqui." "Você construiu sua vida sobre a fundação que eu criei," corrigiu Arthur, a voz perigosamente calma. "Você usou as oportunidades que eu lhe dei, a confiança que depositei em você, e usou essa mesma posição para humilhar a mulher que eu amo, a mãe do meu filho." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. "Sua carreira nesta empresa acabou. A partir deste momento você está demitido, por justa causa." A sentença foi proferida sem hesitação, final e irrevogável. Ricardo cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. "Não. O senhor não pode fazer isso. Temos projetos em andamento, clientes. Os projetos serão redistribuídos. Os clientes serão notificados de que você não faz mais parte desta empresa. Ninguém é insubstituível, Ricardo. Especialmente não você." Arthur então se virou para Carla, que choramingava silenciosamente no canto. "E quanto a você, Yorita Valença, sua performance hoje foi esclarecedora. Sua falta de profissionalismo é tão notável quanto sua falta de caráter. Considere seu contrato rescindido imediatamente. O RH entrará em contato para acertar os detalhes de sua saída. Quero os dois fora deste prédio em 1 hora. A segurança irá acompanhá-los para garantir que retirem apenas seus pertences pessoais." Com uma ordem final e firme, ele se virou e caminhou em direção à porta, deixando para trás a ruína de 2 carreiras e um caso sórdido. O silêncio que ele deixou em seu rastro era o som da justiça, a prova irrefutável de que, no final, o poder não estava com os que gritavam mais alto ou riam com mais maldade, mas com aquele que, em sua dignidade silenciosa, havia conquistado o verdadeiro prêmio. A queda dos amantes não foi um espetáculo de gritos e lágrimas, mas um implodir silencioso, a constatação tardia e amarga de que haviam apostado tudo nas cartas erradas e perdido o jogo de forma espetacular. O som da porta se fechando pela 3ª vez teve um peso de finalidade que nenhum dos outros cliques possuía. Foi o som de uma guilhotina caindo, de um livro sendo fechado,
de um futuro sendo sumariamente executado. Arthur se fora, e com ele, toda a esperança. No silêncio ensurdecedor que se seguiu, Ricardo e Carla ficaram sozinhos com os destroços de suas vidas. O ar, antes carregado de luxúria e depois de pânico, agora estava rarefeito, sufocante com o fedor do fracasso. Ricardo afundou na cadeira de couro que momentos antes era o trono de seu pequeno reino. Agora parecia um banco de réu. Ele olhou para a mesa de mogno, para os projetos arquitetônicos meio desenrolados, para os prêmios de design que havia ganhado. Tudo aquilo que antes representava seu sucesso e sua identidade, agora parecia zombar dele. Eram relíquias de uma vida que não existia mais. Carla, por sua vez, parou de choramingar. Suas lágrimas secaram, substituídas por uma fúria fria e impotente. Ela olhou para Ricardo, não com a cumplicidade de uma amante, mas com o desprezo de uma aliada traída na guerra. Você, ela sibilou, a voz rouca de raiva. Isso é tudo culpa sua, sua ex-esposa estúpida e seu orgulho idiota. Ricardo ergueu a cabeça, os olhos vazios e perdidos. Minha culpa? Ele repetiu, a voz desprovida de emoção. Você estava rindo, Carla. Estava se deliciando com a humilhação dela. Você a provocou tanto quanto eu. A acusação era verdadeira, e isso só a enfureceu mais. Eu estava seguindo a sua liderança. Você era o homem, o poderoso arquiteto sênior, e agora você não é nada. E me arrastou para o fundo do poço com você. Ela gesticulava descontroladamente, o verniz de sofisticação completamente rachado, revelando a mulher desesperada e calculista por baixo. Eu perdi meu emprego, meu status, tudo por causa de você e do seu drama mal resolvido com aquela mulher que agora é casada com o dono da empresa, completou Ricardo, a constatação amarga soando como um epitáfio. Ele finalmente entendeu. A dignidade de Helena, seu silêncio, sua recusa em entrar no jogo deles, não era fraqueza, era poder. Ela sabia o tempo todo que não precisava lutar. Ela já havia vencido a guerra antes mesmo de entrar naquela sala. A visita dela não foi para se vingar, foi apenas para cumprir uma formalidade. Eles é que haviam transformado aquilo num espetáculo de autodestruição. A imagem de Arthur colocando a mão protetora nas costas de Helena queimava na mente de Ricardo. A ternura em seu olhar, a forma como a chamou de amor, era um tipo de intimidade e respeito que ele, Ricardo, nunca havia realmente oferecido a ela. Ele sempre a amou de uma forma possessiva, como um prêmio a ser exibido. Arthur a amava como uma parceira, uma igual, a rainha de seu império. Enquanto isso, no elevador privativo que descia silenciosamente para a garagem, Helena finalmente se permitiu respirar. Ela se encostou na parede de metal frio, fechando os olhos, uma mão repousando sobre o movimento suave de seu bebê. Arthur estava ao seu lado, segurando sua mão, seus dedos entrelaçados. Ele não disse nada, dando-lhe o espaço de que ela precisava. Você ouviu tudo? Ela perguntou finalmente. Desde o momento em que ele questionou a paternidade do nosso filho, respondeu Arthur, a mandíbula tensa. Eu estava a caminho da sua antiga sala quando ouvi as vozes. Minha primeira reação foi entrar e arrancar a cabeça dele. Mas então, eu vi você. Ele se virou para encará-la, os olhos cinzentos cheios de uma admiração profunda. Eu vi você parada ali, tão forte, tão digna. Você os desarmou com seu silêncio. E eu percebi que a melhor maneira de te honrar não era agindo como um bárbaro, mas como o homem que você merece, o homem que resolve as coisas. Lágrimas de gratidão e alívio brotaram nos olhos de Helena. Acabou, agora está realmente acabado, disse Arthur abraçando-a. Mas não estava acabado. A paz que Helena sentiu era real, mas seria breve. A humilhação pública, a perda de tudo,
forjou uma aliança profana entre Ricardo e Carla. Após serem escoltados para fora do prédio sob os olhares curiosos de todo o andar, a briga entre eles continuou na calçada, uma troca de acusações amargas. Contudo, ao final daquela noite, sentados em um bar decadente, o ódio mútuo deu lugar a um inimigo em comum, muito maior: o casal que os havia destruído. Não podemos deixar que eles vençam assim, disse Ricardo, a voz baixa e cheia de veneno. Eles nos humilharam, eles têm que pagar. Carla, os olhos vermelhos de choro e raiva, concordou com um aceno lento. Eles vão pagar, ela prometeu. O rancor era o cimento que unia seus planos. Nas semanas seguintes, um turbilhão de eventos se desenrolou em um ritmo vertiginoso, comprimindo meses de drama no último e delicado mês da gestação de Helena. A primeira notificação chegou. Ricardo, usando o que restava de suas economias, contratou um advogado agressivo e entrou na justiça, alegando demissão injusta e reivindicando a coautoria de projetos-chave. Quase simultaneamente, Carla iniciou sua guerrilha de fofocas, espalhando sua versão distorcida da história pelos círculos sociais e profissionais que antes frequentava. A primeira audiência foi um evento tenso. Helena insistiu em ir, e lá viu a aliança profana em ação. Ricardo, com seu advogado, atacava no campo legal, enquanto Carla, sentada na última fileira, observava com um sorriso satisfeito, sabendo que sua campanha de difamação corria em paralelo. Dr. Arthur Monteiro usou sua posição para me retaliar por uma questão pessoal, argumentou o advogado de Ricardo. Meu cliente foi vítima de um chefe que se envolveu com sua esposa e depois o descartou. A narrativa era uma ficção, mas na velocidade com que tudo acontecia, Helena temia que a lama pudesse pegar. O processo se arrastaria, a fofoca se espalharia e tudo isso enquanto ela se preparava para o momento mais importante de sua vida. A guerra, ela percebeu, estava apenas começando. Enquanto Ricardo travava sua batalha nos corredores formais da justiça, Carla, desprovida de recursos para uma briga legal, escolheu um campo de batalha mais pérfido: a vida pessoal de seus inimigos. Para ela, a perda do emprego foi uma aniquilação social. De um dia para o outro, ela se tornou uma pária desempregada. Cada entrevista de emprego terminava com um sorriso polido e a promessa de um retorno que nunca vinha. O incidente na Monteiro em Bastos a precedia, um fantasma que fechava todas as portas. Sem aliados, sem emprego e sem credibilidade, sua única saída foi fugir da capital paulista, mas não antes de disparar seus últimos e mais venenosos torpedos. Sua vingança seria direcionada à fonte de sua miséria, Helena. Carla sabia que não podia atacar Helena diretamente. Então, ela decidiu minar as fundações de sua nova vida. E a base era Arthur. Sua lógica era perversa. Se pudesse plantar a dúvida sobre a integridade de Arthur, talvez pudesse destruir a felicidade deles por dentro. E para isso, ela precisava de uma aliada improvável: a ex-esposa de Arthur. Numa noite, enquanto a pressão do processo e das fofocas aumentava, Helena viu Arthur ao telefone, a testa franzida. Não, Lígia, está tudo bem. Sim, eu sei, é uma situação desagradável. Agradeço a preocupação. As crianças estão bem? Ótimo. Dê um beijo nelas por mim. Ele desligou com um suspiro. Era a Lígia. Ele explicou a Helena, sentindo sua preocupação. Minha ex-esposa. Mantemos uma relação cordial por causa dos nossos filhos, que já são adultos. Parece que a fofoca chegou até São Paulo. Ela só estava preocupada com o impacto disso na imagem da família. A menção foi breve, mas plantou em Helena a imagem de uma mulher distante, mas decente, ligada ao passado de seu marido. O que Helena não sabia era que dias antes, Carla havia conseguido o telefone de Lígia e encenado uma performance de amiga preocupada.
Lígia, querida, você não me conhece, mas eu tenho um respeito enorme por você, começou Carla, a voz melosa. E é por isso que meu coração dói. Essa mulher, Helena, ela não é quem parece ser. Ela é uma alpinista social da pior espécie. Ela estava com o Arthur muito antes do fim oficial do casamento dela. Ela planejou tudo. A mentira foi tão bem contada, cheia de detalhes fabricados sobre encontros secretos e a devastação de Ricardo, que mesmo uma mulher inteligente como Lígia ficou com uma pulga atrás da orelha. Ela não acreditou de imediato, mas a semente da dúvida, uma vez plantada, é como um ácido. A campanha de Carla culminou no vazamento de um dossiê anônimo para um conhecido tabloide online. A manchete era uma bomba: o magnata, a novinha e a traição. O escândalo que abala o mundo da arquitetura. A matéria era um esgoto, uma colagem de meias-verdades, e-mails truncados e fotos antigas, tudo orquestrado para provar um caso extraconjugal. A notícia explodiu. O valor das ações da empresa sofreu uma queda. Clientes ligavam, jornalistas acampavam na porta do prédio. Para Helena, com a gravidez em seu estágio final, foi devastador. Ver sua história de amor arrastada na lama era uma dor física. Arthur estava furioso, não pela crise na empresa, mas por Helena. Nós vamos processar esse jornal até a falência, ele rosnou, já acionando sua equipe de crise. Mas Helena sabia que o dano à reputação já estava feito. Foi em meio a esse caos que o telefone de Arthur tocou novamente. Era Lígia. Arthur, eu vi as notícias, ela disse, a voz firme. Que sujeira. Aquela mulher, Carla, me ligou há algumas semanas. Eu não dei crédito, mas agora vejo o plano completo. Eles estão usando o nosso passado para atacar você e sua esposa. E eu não vou permitir. O que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. Lígia, a socialite discreta, convocou uma entrevista exclusiva para um dos jornais mais respeitados do país. A manchete do dia seguinte foi a antítese da anterior. Lígia Monteiro quebra o silêncio. Meu divórcio de Arthur foi um pedido meu. Na entrevista, Lígia foi categórica. Nosso divórcio, ocorrido há quase 5 anos, foi uma decisão mútua, iniciada por mim. Na época eu já estava em um novo relacionamento. Arthur não apenas compreendeu, como me apoiou, ele é um homem de imensa integridade. Ela continuou. Conheço Helena e a considero uma mulher de fibra. A felicidade deles é genuína. Quanto às fontes anônimas, só posso dizer que o desespero leva as pessoas a atos desprezíveis. A entrevista foi um torpedo. A credibilidade de Lígia era inquestionável. A opinião pública virou-se com a mesma rapidez com que havia condenado. O tabloide foi ridicularizado. No tribunal, a ação de Ricardo perdeu toda a força. O juiz, vendo a manobra de má-fé, julgou o caso improcedente e ainda o condenou a pagar os custos processuais. A vitória foi completa, absoluta. E veio não da força de Arthur, mas da integridade inesperada de uma mulher do passado, que escolheu a verdade em vez do drama. A entrevista de Lígia não foi apenas um ato de defesa, foi um ato de purificação. A verdade, dita com tanta elegância e firmeza, lavou a sujeira que a calúnia havia espalhado. O escândalo murchou tão rápido quanto floresceu, tornando-se a fofoca de ontem. As ações da Monteiro & Bastos se recuperaram e, impulsionadas pela imagem de integridade inabalável de seu CEO, atingiram um novo pico. No mundo dos negócios, a decência, quando provada sob fogo, revelou-se um ativo mais valioso do que qualquer projeto. A vitória nos tribunais contra Ricardo foi uma mera formalidade, o prego final no caixão de uma guerra que já havia sido vencida no campo da opinião pública e da verdade.
A condenação por litigância de má-fé foi a pá de cal em sua carreira já arruinada. Ele desapareceu do cenário arquitetônico de São Paulo, uma figura diminuída, uma lição ambulante sobre como a arrogância e o ressentimento podem consumir um homem por dentro. Quanto a Carla, o golpe foi final. Sem aliados, sem emprego e com sua reputação publicamente destruída, ela não encontrou mais nenhum espaço na competitiva metrópole. A última notícia que tiveram dela foi um eco distante, um boato de que havia se mudado para o interior de Minas, uma fuga silenciosa para longe dos holofotes que ela mesma ajudou a criar e que acabaram por queimá-la. Para Helena, a resolução da crise trouxe uma calmaria profunda, permitindo que ela se concentrasse inteiramente no milagre que estava prestes a acontecer. Poucas semanas depois, em uma madrugada chuvosa que lavava as ruas da cidade, seu filho decidiu que era hora de conhecer o mundo. O parto foi longo, intenso, mas Helena enfrentou cada contração com a mesma força silenciosa que a guiara por todas as batalhas. Arthur esteve ao seu lado a cada segundo, não como um espectador ansioso, mas como uma âncora, sua mão segurando a dela, sua voz um sussurro constante de amor e encorajamento. E quando o primeiro choro de Lucas preencheu a sala, forte e vibrante, o som não apagou as memórias da dor passada, mas as colocou em sua devida perspectiva. Eram apenas o prólogo. A verdadeira história estava começando agora. Segurar seu filho pela primeira vez foi uma experiência transcendental. Olhando para aquele pequeno rosto, para aquelas mãos minúsculas que se agarravam a seu dedo, Helena sentiu uma onda de amor tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Naquele momento, Ricardo, Carla, a humilhação, a vingança, tudo se dissolveu em completa insignificância. Eles não eram mais vilões em sua história, eram apenas fantasmas, ecos distantes de uma vida que não lhe pertencia mais. Sua vida era ali, naquele quarto de hospital, com o cheiro de seu bebê e o calor da mão de Arthur na sua. Os meses que se seguiram foram um borrão feliz de noites mal dormidas, fraldas, sorrisos desdentados e um amor que se aprofundava a cada dia. Helena descobriu em si uma capacidade de amar que não conhecia, e Arthur, que já era pai de filhos adultos, redescobriu a paternidade com uma alegria e uma presença que a vida corporativa agitada não lhe permitira ter da primeira vez. Eles eram uma família, sólida e real. A surpresa, o verdadeiro ponto de virada que Helena jamais poderia prever, não veio de um inimigo, mas de dentro de si mesma. O tempo passou. Lucas já comemorara seu primeiro aniversário, e a vida havia se assentado em uma rotina de felicidade doméstica e sucesso profissional. Ricardo havia sumido do mapa após a derrota humilhante nos tribunais e a ruína pública. Ninguém sabia de seu paradeiro. Foi então que, cerca de 1 ano e meio após o nascimento de Lucas, enquanto organizava caixas antigas, Helena encontrou um caderno de esboços do início de sua carreira, da época em que ainda estava com Ricardo. Dentro dele havia desenhos, sonhos, projetos de um futuro que nunca aconteceu. Em vez da dor que esperava sentir, ela sentiu uma pontada de compaixão. Não por ele, não pelo que ele se tornou, mas pelo jovem arquiteto que ele um dia foi, cheio de talento e ambição, antes que a insegurança e a inveja o envenenassem. Naquela mesma semana, como uma estranha sincronicidade do destino, ela recebeu um e-mail de um remetente desconhecido. Era Ricardo. A mensagem era curta, quase telegráfica, desprovida do antigo orgulho, mas também sem um pingo de autocomiseração. Não era um pedido de desculpas. Ele era incapaz disso. Era um pedido de ajuda profissional, quase clínico. Ele explicou que estava trabalhando em uma pequena cidade no sertão da Bahia, em projetos comunitários para uma ONG, um exílio autoimposto longe de tudo e de todos.
Um dos projetos, um centro comunitário para crianças carentes, estava emperrado. Faltava uma visão de design de interiores que fosse ao mesmo tempo funcional, de baixíssimo custo e, acima de tudo, acolhedora. Lembrei dos seus primeiros trabalhos. Ele escreveu, as palavras soando como um eco de um passado distante. Ninguém nunca soube combinar dignidade e orçamento limitado como você. O e-mail terminava de forma abrupta. Qualquer ideia seria bem-vinda. Helena mostrou o e-mail a Arthur, o coração incerto. A reação dele não foi de raiva ou desconfiança, mas de uma sabedoria tranquila, a de um homem que já não via Ricardo como uma ameaça, mas como uma nota de rodapé resolvida. O perdão, Helena, ele disse, olhando para Lucas, que tentava dar seus primeiros passos no tapete. Não é sobre absolver a outra pessoa ou esquecer o que ela fez. É sobre se recusar a permitir que o que ela fez continue a definir um pedaço de você. É sobre tomar o poder de volta, de forma definitiva. E então Helena fez algo que surpreendeu a si mesma. Ela respondeu, não com palavras, mas com o que ela fazia de melhor. Passou a noite em claro, não por rancor ou obrigação, mas impulsionada por uma inspiração que vinha de um lugar novo, um lugar de paz. Ela desenhou, criou um projeto completo para o centro comunitário, usando materiais reciclados, soluções inteligentes de espaço e uma paleta de cores vibrantes que transmitia alegria e esperança. Era um de seus trabalhos mais brilhantes, nascido não da busca por reconhecimento, mas do puro desejo de criar algo bom. Ela enviou os arquivos em anexo com uma única linha no corpo do e-mail. Pelas crianças, que elas tenham um futuro melhor. Ela nunca recebeu uma resposta direta e não precisava. Meses depois, viu uma pequena reportagem em um portal de notícias sobre projetos sociais no Brasil. A foto mostrava um centro comunitário colorido e vibrante no sertão baiano, cheio de crianças sorrindo. Ela reconheceu cada detalhe de seu projeto. Naquele momento, ela soube que havia fechado o último círculo. Ao fazer aquilo, ela não estava ajudando o Ricardo. Estava libertando a si mesma da última sombra. Ela usou o talento que ele um dia tentou ofuscar para fazer o bem, transformando a última gota de veneno em antídoto. A vingança final não foi a queda dele, mas a ascensão dela a um patamar de graça que ele jamais poderia alcançar. Foi a prova de que ela não era apenas uma sobrevivente. Ela era uma criadora, capaz de construir beleza até mesmo a partir das ruínas mais feias. Anos mais tarde, Helena se tornou uma referência em design social, usando seu renome para criar espaços que curavam e empoderavam comunidades. Arthur gradualmente passou o comando da empresa para se dedicar mais à família e a projetos filantrópicos ao lado da esposa. Lucas cresceu em um lar onde a força não era medida pela ausência de cicatrizes, mas pela beleza que se pode construir ao redor delas. A história de Helena e Arthur não foi um conto de fadas, mas uma épica jornada humana sobre a descoberta de que o maior poder não reside em derrotar inimigos, mas em transcender a necessidade de tê-los. A verdadeira vitória não foi ver os amantes caírem, mas foi olhar para trás e, com um coração sereno e genuinamente livre, desejar que as crianças daquela cidade distante tivessem de fato um futuro melhor. E aí, gostaram desta jornada de reviravoltas e redenção? A história de Helena ensina que, às vezes, o final mais poderoso é aquele que a gente escreve para nós mesmos, muito depois que os outros personagens já saíram de cena. Que nota de 0 a 10 vocês dão para essa trajetória de força e superação? Contem pra gente nos comentários. E se você se emocionou e se inspirou com a força da Helena, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clicando no botão de inscrição, você se junta à nossa família e nos ajuda a manter essa chama acesa. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima história.